A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o Diácono Edson e juntos nós estamos estudando aqui pela Igreja Assembleia de Deus na classe dos adultos a revista que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Neste segundo trimestre, irmãos, de 2024, nós estamos estudando o caminho da salvação. Nós sabemos que só existe um caminho. A Bíblia vai dizer lá em João, que Jesus ele vai relatar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe uma terceira via. E nesta lição de hoje, nós estaremos estudando como tema, assim como o céu é uma realidade, nós estaremos também estudando a realidade bíblica do inferno. Lição de número 11, nós já estamos chegando ao final deste trimestre e eu já gostaria de estar apresentando a você a revista que nós estaremos estudando no terceiro trimestre de 2024. Será o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Eu espero que você continue conosco para que a palavra do Senhor ela venha achar guarita em nosso coração. Se já está sendo bênção para você este canal, divulgue, ore, participe. O único objetivo nosso aqui é que a palavra do Senhor ela seja divulgada e alcance mais pessoas. Nós temos uma playlist no nosso canal e essa playlist ela se chama Nossa Carreira. Então, se você perdeu alguma das 10 lições anteriores, você pode estar encontrando ali. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo de número 41. Então aqui, irmãos, neste tema, que já é bom enfatizar, que pouca gente gosta de falar sobre mortes, falar sobre inferno, mas não é porque deixam de falar que ele não é uma realidade. Eu costumo sempre pensar assim, que tudo que nós fazemos de bom não será recompensado somente aqui, E tudo que também é feito de ruim também não é penalizado aqui. A vida eterna ela vai resolver essa questão. Então, assim como nós estudamos que Deus, e o céu é uma realidade, o diabo, seus anjos e o inferno também é uma realidade. Porém, não foi preparado para o homem, não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o nosso inimigo, de nossas almas e os seus anjos. E nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que, infelizmente, aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, aí sim terão o mesmo destino. Então, originalmente, ele não foi preparado, o inferno não foi preparado para o ser humano. A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim, o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. E aqui, é bom a gente estar enfatizando que algumas pessoas pensam que o inferno é o escritório de Satanás, e não é. O inferno é a prisão dele, amém? Então, caminhando aqui para a nossa leitura bíblica em classe, vamos encontrar o texto lá em Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46, que diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós vamos estar estudando, irmão, no decorrer desta lição, que tudo, no final, é um acerto com Deus.
né? O final do ser humano é um acerto com Deus, cada um, né, prestando contas ao Criador, amém? Nós temos como objetivos para a nossa lição de hoje: o primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno; o segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia; e o terceiro, compreender a doutrina, ou seja, o ensino da Bíblia sobre o inferno. Como parte motivacional para a nossa lição de hoje, é simples entender. Jesus Cristo foi enviado por Deus, lá em João 3,16, né, o textuário da Bíblia, para morrer pela humanidade, ou seja, para nos garantir o passaporte para a salvação. Não acreditar, né, no inferno, ou acreditar, como nós estaremos estudando na lição de hoje, que todos irão para o mesmo lugar, né, sendo malfeitor, sendo assassino, não obedecendo os estatutos, né, as regras, os mandamentos do nosso Senhor, não crendo nesta possibilidade de inferno, é negar o quê? É negar a morte do nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário. Ou seja, ele pagou um preço tão grande para que nós possamos ser salvos. Então, Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Só que ele mostrou nos seus ensinamentos que o inferno é real. Então, a parte motivacional é nós continuarmos crendo que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. A salvação por quê? Porque nós estávamos, desligados do Pai. Quando Adão e Eva caiu, né, o pecado ele entrou na humanidade. O pecado é que afasta o ser humano, né, da vida eterna. Nós vamos ver também que é tudo uma questão, né, de escolha aqui. Escolha aqui, ou para nós passarmos a nossa eternidade com Deus, ou sem Deus, né? Isso é fato, e nós estaremos adentrando melhor aos assuntos aqui no decorrer da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave a palavra inferno. E logo na introdução aqui, nós já podemos destacar que nesta lição estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação a este ensino, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Foi como eu trouxe aqui aos irmãos. Negar a existência do inferno é o quê? É negar, né, a morte salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Então, neste contexto aqui ainda, Jesus, nos evangelhos, ele nos ensinou mais sobre o inferno, né, do que sobre o céu. Nós temos aqui 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico, ele tem como tema o pensamento humano a respeito do inferno. Aqui nós temos 3 subtópicos e temos muitas referências bíblicas que gostaríamos aqui de estar trazendo aos irmãos. O primeiro subtópico, ele tem como tema filósofos e teólogos de mentes cauterizadas. Aqui eu já gostaria de ler um texto com os irmãos, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 2, sobre esse conceito de mente cauterizada. Olha o que Paulo escreve: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é uma mente cauterizada, irmão? É uma mente que perdeu o quê? A sensibilidade, está insensível, ou seja, não se preocupa mais, né? Está insensível, está o quê? Sem a sensibilidade de tratar, né, com esse assunto tão relevante e tão importante. Por quê? Porque os filósofos, nós vamos ver o conceito de alguns filósofos e também de alguns teólogos. Primeiro, alguns filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Em que sentido? No sentido de dizer, né, que Deus, ele é amor, e se Deus é amor, ele não pode, né, ter um lugar desse tipo como o inferno. Só que a Bíblia vai dizer que Deus também é um Deus o quê? De justiça. E os filósofos, eles, neste conceito ainda que Paulo traz aqui, de 1 Timóteo capítulo 4, 2, eles estão o quê? Insensíveis, estão o quê? Essa parte, né, desses filósofos, eles estão o quê? Com a mente cauterizada para a verdade. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é, no seu todo, a palavra do Senhor. E Paulo vai dizer que ela
é toda inspirada por Deus, amém? Então aqui ainda seguindo, ó, já alguns teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia, como eu já citei aos irmãos, né? Paulo vai dizer que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus, e por isso agem para enfraquecer a doutrina ou o ensino, né, bíblico sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que se deve ser erradicado da Bíblia. De maneira nenhuma. A Bíblia ela não é desatualizada e ela não está precisando, né, de atualização. A Bíblia ela é a palavra do Senhor e ela é totalmente, né, totalmente verídica, totalmente, né, infalível, inefável, totalmente, né, contendo o que vai nos dar a direção para que possamos estar chegando ao céu. A palavra do Senhor vai dizer que a Bíblia ela é viva e eficaz, lá em Hebreus, né? E ela faz ali separação entre ossos e medulas. Então, irmãos, nós estamos estudando aqui este conceito dentro da palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, no verso 18, ainda vem dizer o seguinte, ó: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Temos várias referências, né, para provar, né, a eficácia e a eficiência da palavra do Senhor. Lá em Josué capítulo 1, né, ali a partir do verso 1 até o verso 9, ali, o próprio Deus ele chega para Josué após a morte ali de Moisés e diz, ó: não se separe deste livro, que ele esteja, né, na tua vida dia e noite. O salmista também vai dizer, né, lá em 2 Samuel, capítulo de número 23, né, no segundo versículo ali, nós vemos ali na palavra do Senhor Davi dizendo, né, que a boca dele, né, o Espírito Santo falou pela boca dele e que da boca dele saiu o que? A palavra do Senhor, né, palavras suaves, né, salmos suaves ali. Então, irmãos, neste conceito que nós estamos tratando aqui, nada tem que ser retirado da Bíblia. Jeremias vem dizer o quê? Que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir, né? Se eu não me engano também, lá fala que Jeremias também vem dizendo que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu ali a tentação em Mateus ali através da palavra. Então, a Bíblia, irmãos, é o nosso manual de fé e conduta e não tem nenhum assunto pagão, né, como alguns dizem aqui dentro, fazendo parte do nosso manual, né? O segundo subtópico ele vem trazendo o ensino do universalismo. O que é este ensino do universalismo? A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e como ele é um ser de amor, como eu relatei aos irmãos ali, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Este aqui é um outro ensino errado, é um outro ensino errôneo. Por quê? Porque é tudo uma questão, né, entre Deus e o ser humano. No final vai acontecer isso, ó. Dizer, né, esse universalismo é a mesma coisa que dizer que um assassino frio e cruel que passou a sua vida inteira aqui só praticando pecado tem a mesma, né, o mesmo fim, o mesmo destino que uma pessoa que sempre procurou levar uma vida santa, fugindo do pecado, aceitando Jesus como seu Salvador. E isso, irmãos, não é cabível. Nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que o ser humano ele tem que aceitar Jesus Cristo para que Jesus Cristo se torne o seu Salvador e aí sim ele vai ter, né, a vida eterna com Jesus, né? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, né? A Bíblia fala que Deus é amor e a Bíblia também fala em Mateus 6,33 o que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o mesmo Deus que é um Deus de amor, ele também é um Deus justo. Amém? O terceiro subtópico ele vem trazendo assim, ó, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico.
O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo número 22, vem dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, né? Ainda nesse contexto aqui, me recordo agora de Provérbios. Os irmãos podem estar conferindo lá, onde a palavra do Senhor, ela repete esses dois provérbios, dizendo que para o homem há caminhos bons, mas que levam o quê? A perdição. Então, em tantos provérbios, né, nós sabemos que a Bíblia também vai dizer que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, e não tem 3.000 provérbios no livro de Provérbios, mas esses dois, eles se repetem. Eles falam que para o homem há caminhos bons, mas que levam ao quê? A perdição. Tal a seriedade deste assunto que nós estamos estudando aqui, que é a respeito, né, do inferno. O inferno, ele é uma realidade. Ainda podemos trazer aqui ainda uma referência do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 5. Eu vou enfatizar o 2 e o 5. Diz assim, no 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e a lista continua. Lá no versículo 5 diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então este texto ele encaixa aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui que eles teriam a aparência de piedade, né? Seriam o quê? Como Jesus também diz, né, lá nos seus evangelhos, que haveriam lobos, né, lobos com a aparência do quê? De ovelhas, né? Então nós temos que sim tomar cuidado, porque atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. É um erro, né, acharmos, irmãos, que todos irão para o mesmo destino. A escolha nós estamos fazendo aqui, como disse no início da aula. Nem tudo será galardoado aqui e nem tudo será punido aqui. A vida eterna vai resolver esta questão. Como resumo deste primeiro tópico, temos o seguinte, na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos e modernos, mas também gostaria de frisar aqui, lá em Mateus, capítulo de número 10, no verso 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode matar, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o inferno é o lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto do corpo quanto da alma. Eu acho que não temos dúvidas, né, a respeito, né, deste primeiro tópico em relação, né, ao que a Bíblia diz sobre o inferno. Então nós vamos caminhar agora para o tópico de número 2. E este tópico de número 2, ele tem como tema como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro nós vamos ver no Antigo Testamento e depois nós vamos ver no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ter o termo Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Vamos lá dar uma lidinha em Jó, capítulo 17, no verso 13, diz assim, se eu esperar a sepultura, será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Ainda lá em Salmos, de número 16, no verso de número 10, a palavra do Senhor diz assim, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Também aqui quero frisar, né, que de modo geral a palavra hebraica, porque o Antigo Testamento, né, ele foi escrito ali em hebraico, Sheol, também é descrita como lugar de castigo, onde lá em Jó capítulo 24, no verso 19, que diz assim, a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que
pecaram. Então, no Antigo Testamento, eu trouxe aqui aos irmãos umas 3 referências bíblicas para explicar esse termo, né, os sinônimos deste termo. Já no Novo Testamento, que é o segundo subtópico deste tópico aqui, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento, que foram introduzidas pela palavra inferno. A primeira dela, Hades. Para esta palavra Hades, nós temos uma referência bíblica aqui, Lucas capítulo 10, no verso 15, que diz assim: E tu, Cafarnaum, que te levantastes até o céu, até o inferno serás abatidas. Então, essa primeira palavra é Hades. A segunda, Tártaro, que traz a ideia de uma sepultura, né, de um abismo mais profundo. Temos uma referência bíblica lá em 2 Pedro capítulo 2, no verso 4, que diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então traz uma ideia de um lugar mais profundo. E a terceira palavra que nós vamos trazer aqui é Gehenna. E esta palavra Gehenna, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. Neste conceito ainda, fogo eterno, como podemos estar lendo lá no nosso texto áureo em Mateus capítulo 25, versículo 41, que nós já fizemos leitura aqui e menção deste versículo. Então, neste segundo tópico, nós temos apenas estes 2 subtópicos, como aparece na Bíblia a palavra inferno no Antigo Testamento e como aparece, né, no Novo Testamento. E o resumo deste segundo tópico, ele diz assim: a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, irmãos, não tem como nós estarmos aqui negando a existência deste conceito. Você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você que é leitor da palavra do Senhor, estudioso da Bíblia, que professa a fé, né, no nosso Salvador Jesus Cristo, sabe que este é um assunto que poucos gostam, né, de comentar, de pregar, né, não vamos falar assim, educado, né, e ético, e também nós não temos céu para dar para ninguém. O céu é garantido através da morte de Jesus Cristo, ele nos possibilitou isso. Então, assim como eu gosto de dizer que eu não tenho céu para dar para ninguém, também não tenho inferno para dar para ninguém. E eu gosto de ler muito, irmãos. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de um jornalista renomado que disse assim, né, que essa pessoa, não vou dizer o nome aqui, vá para o inferno. Então, se tornou, parece que um termo assim banal, mas por outro lado, por outra linha de pensamento, as pessoas, mesmo que não professam a fé que nós professamos, elas, quando querem amaldiçoar ou trazer algo de ruim para a vida da outra pessoa, elas acabam mandando para este lugar. Ou, às vezes, vai me dizer que você já não pode ter ouvido alguém falar assim, mas que inferno, viu? Como se uma situação ruim, né? Então, querendo ou não, irmãos, este é um assunto que precisamos tratar, porque é um assunto, né, real, como disse, e vou enfatizar, né, é uma questão de escolha. Ou nós escolhemos passar a nossa eternidade com Deus, ou sem Deus. O terceiro tópico, ele vai trazer este conceito que estou falando aqui aos irmãos, ó. A doutrina bíblica do inferno, ou seja, doutrina significa o quê? Ensino. Então, o ensino bíblico sobre inferno. Aqui nós temos 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, o conceito bíblico de inferno. Bom, o inferno é um lugar real, né? Nós já estamos falando aqui muito sobre este conceito, mas nós temos que saber que originalmente, como diz lá em Mateus, capítulo de número 25, no verso 41, que é o nosso texto áureo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, irmãos, olha só o que nós precisamos entender também, ó, que quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sobre o governo deste século, que é o quê? O inimigo, o diabo, Satanás, o grande dragão, o inimigo das nossas almas, ou seja, né, a Bíblia vai dizer que este mundo jaz no maligno. Então, ó, quando o ser humano despreza todo essa aceitação de Deus e da sua palavra, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram,
conforme o apóstolo Paulo nos relata, né, lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4. Olha o que vem dizendo a Bíblia. Onde então a Bíblia diz sobre o Deus deste século? 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4. Uma das referências, né? Tem outras também. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, este mundo jaz no maligno, e aquele que vem fazendo a vontade deste mundo, se dando às concupiscências da carne, está infelizmente caminhando a passos largos para o mesmo destino, né? O segundo subtópico diz assim, o que ensina a doutrina, né? O que nós vamos ver aqui agora? Ela ensina que o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Aqueles que, volto a repetir aqui, que estão fazendo oposição, rebelião a Deus e aos ensinamentos, de maneira integral como alma, né, com corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor, por quê? Porque Jesus só pode ser Salvador daquele que Ele é Senhor, e Ele só é Senhor daquele que o aceitou como Salvador. De suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios, conforme nós já lemos em Mateus 25, 41 e também Mateus capítulo 10, no versículo de número 28, que eu trouxe aqui como referência extra aos irmãos. Então, todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. O que? Olha aqui, irmãos, até frisei aqui aos irmãos, é desejo de Deus que todos alcancem a salvação. Onde está isso? 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 3 e 4, eu quero citar aqui aos irmãos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porém, muitos não querem ter esse conhecimento da verdade. E aí, irmãos, olha só o que o autor da revista frisou aqui, a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, como eu venho aqui citando desde o início da aula. Originalmente foi feito para o inferno e seus demônios, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Então, é o ser humano, como frisei, no final é entre Deus e o homem. A salvação, ela é o que? Pessoal, eu não posso escolher a sua, né? Ou a de outra pessoa. Eu não posso querer, vamos falar assim, decidir pela sua ou decidir pela de outra pessoa. É você, sou eu que estamos aqui, né, decidindo se queremos viver uma vida deliberadamente no pecado ou se queremos viver uma vida separada para Deus. Amém? Então, para encerrar esse subtópico de número 3, o ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno, né? Como Mateus diz lá em Mateus capítulo 25, verso 46, olha só, os que escolheram, então é claro o ensino, aqueles que escolheram, né, que receberam, né, o castigo eterno, os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Olha só, Mateus 25, 46, a parte A, irão estes para o tormento eterno, aqueles que não receberam Jesus como Salvador, mas os justos para a vida eterna, aqueles que escolheram aqui em vida Jesus Cristo como seu Salvador. Então, portanto, a escolha de ir, grava, não frisa isso aqui para que fique bem enraizado, né, no nosso coração. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Cristo, é pessoal. E quem convence o homem do pecado, quem convence o homem da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Lá em João capítulo 16, no verso 8, você pode estar encontrando. Então essa aula é para nos dar um norte, nos conscientizar disso. Mas quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo o homem deste plano. Que plano?
plano da salvação. Então aqui ainda queria trazer, para encerrar aqui este subtópico de número 3, duas referências bíblicas aos irmãos. Uma no Antigo Testamento, a respeito da escolha ser pessoal. Lá em Deuteronômio capítulo 24, verso 16, diz assim, ó: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. E aqui nós estamos falando de morte espiritual. E já no Novo Testamento, um texto lá em Apocalipse capítulo 20, no verso de número 15, que diz assim, ó: e aquele que não foi achado escrito no livro, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida? Aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? O resumo deste tópico diz assim, a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Se estivesse escrito em qualquer outro livro, talvez eu e você não acreditassem, né? Não íamos acreditar, mas está escrito na Bíblia. E a Bíblia, como disse aos irmãos, né? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Amém? Como conclusão para a nossa lição de hoje, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus, né? Que Deus, né, Jesus Cristo, ele venha ter misericórdia da minha vida, da sua vida, porque Salomão também vai dizer, né, que o importante não é o início das coisas, e sim o fim das coisas, que possamos lá no final dizer como o apóstolo Paulo, ele disse, né, e eu gosto muito deste texto, ele diz o quê? Né, que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e guardou a fé, trazendo para o gerúndio, que é algo que ainda está acontecendo, né? Que possamos estar combatendo um bom combate, que possamos estar caminhando, né? Que possamos estar ainda fazendo nessa jornada e que lá no final nós tenhamos o quê? Guardado a nossa fé. Amém? Querendo Deus em Cristo Jesus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema a bendita esperança, a marca do cristão. Este tema ele vai ser muito relevante e muito importante, porque se nessa aula nós estudamos sobre a doutrina do inferno, agora nós vamos falar, né, na lição de número 12 sobre a bendita esperança. E qual é a nossa esperança? Lá na 1 de Pedro você vai estar lendo junto comigo. A nossa esperança, ela é viva, ela é Jesus Cristo e ela é a marca do cristão. Olha que tema, né, relevante, né, importante e gostoso de nós estarmos estudando na próxima aula, querendo Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.